quero meditar com vocês em Deuteronômio 30:19. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio como a segunda entrega da lei, com o intuito não somente de relembrá-la à geração daqueles que eram crianças na época da travessia do Sinai, quando Deus deu a lei, deu os 10 mandamentos aos israelitas depois que eles deixaram o Egito, mas também para ensiná-la, pois seria o primeiro contato com a lei para aqueles da geração mais jovem, nascidas no deserto. 3 temas importantes são abordados no livro de Deuteronômio: obediência, escolha e o padrão de uma vida em Deus. Um desses temas, que é o que eu gostaria de abordar com vocês essa noite, se aplica à vida das pessoas crentes em todos os tempos, e inclusive hoje, a mim e a vocês, que é o tema escolhas. Nossas escolhas. Somos dotados por Deus de liberdade para fazer nossas escolhas. Ou seja, Deus nos dá liberdade para escolher. E Deuteronômio nos fala sobre a responsabilidade de ouvirmos Deus, lembrar e não esquecer, e então escolher vida ou morte, obedecer ou desobedecer, bênçãos ou maldições. De um ponto de vista pragmático, e eu não quero ser simplista, viver parece um incessante enfrentamento da relação entre propostas versus escolhas. Ao homem, cabe escolher, decidir, fazer a opção. Escolhemos entre o certo e o errado, entre o legal e o ilícito, escolhemos ajudar ou abandonar, vingar ou relevar. Escolhemos o reto ou o torto, o caminho ou o atalho. Decidimos pelo bem ou pelo mal. E assim diz a palavra: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aleluia. Não precisa ser cristão para ser honesto e íntegro de caráter. Existem ateus humanistas e pessoas de outras religiões que são cidadãos honestos, dignos e balizados na lei. Não precisa ser cristão para fazer boas escolhas na vida. Mas seja quem for, há situações em que esse exercício de escolher é muito difícil, particularmente quando estamos fragilizados por alguma dificuldade. Exemplo do que estou falando é quando nos deparamos com situações em que nossas escolhas podem se confrontar radicalmente com a legalidade, com o comportamento social do indivíduo ou da coletividade, e, em nosso caso específico, situações em que as propostas podem nos confrontar com a palavra de Deus. Contudo, muitas vezes essas escolhas não estão baseadas em situações concretas, mas sim no campo mais conceitual, num campo mais da consciência, do abstrato. Ou ainda, em outras ocasiões, serão escolhas que, embora estejam dentro da lei, não nos parecem adequadas no contexto de vida que decidimos seguir. A nossa consciência cristã, sim, repito, a nossa consciência cristã tem que fazer a diferença nesses momentos de confronto entre propostas e escolhas. Através das nossas escolhas, podemos fazer a diferença em nossa história de vida. Podemos fazer a diferença no meio em que vivemos e com quem convivemos. Não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser diferentes. Embora pareça óbvio, precisamos ser diferentes no sentido de fazer a diferença, de sermos notados e lembrados pelo modo diferente, positivamente falando, com que tratamos certos assuntos de nossa vida cotidiana. É preciso ter em mente sempre o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou ainda em Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Cerca de 1400 anos depois de Deuteronômio, Jesus, de certa forma, trata de escolhas em Mateus 19:16-22, quando um jovem se aproxima dele e interpela-o, perguntando o que deve fazer de bom para alcançar a vida eterna. E Jesus, após um breve diálogo com aquele jovem que tinha muitas propriedades, concluiu dizendo: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus convidou aquele jovem a escolher entre deixar tudo para trás, não somente os bens materiais que ele tinha, mas o modelo de vida experimentado até aquele momento,
seus valores, suas prioridades, deixar para trás o que preenchia o seu coração e nascer de novo, ter uma nova vida. Quando Jesus o convida para segui-lo, ele o faz no mais amplo significado que essa expressão pode ter. O jovem moço foi convidado para seguir Jesus. Muito profundo o que isso pode significar. Mas diz a Bíblia, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus convidou esse jovem a escolher entre zarpar para uma nova vida com ele ou permanecer no status quo, onde sempre esteve, preso a coisas e valores que o impediu de ter uma vida mais plena com Deus. Mas, como sabemos, o jovem não escolheu Cristo. Alguns séculos mais tarde, mais precisamente no século III, Aurélio Agostinho, conhecido na história por Santo Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu o livro O Livre-Arbítrio, que trata de um diálogo entre o autor e um grande amigo e conterrâneo seu chamado Evódio. O livre-arbítrio é um conceito que influencia até os dias atuais o fundamento da doutrina cristã, embora não seja uma unanimidade no meio teológico nem filosófico, pois tem e sempre teve fortes opositores ao longo da história. Segundo o livre-arbítrio, o homem tem a faculdade de fazer suas escolhas, de determinar sua própria conduta de acordo com a sua consciência. Deus, desde o início, permite-nos optar, permite-nos decidir por onde queremos trilhar. Mas também está claro que cada um de nós somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Deuteronômio 30, 19. O homem faz escolha desde a sua origem. É o que diz o livro de Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor lhes deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Adão e Eva foram levados por Deus a escolher entre obedecer e desobedecer. E como sabemos o final dessa história, o homem escolheu desobedecer, quis tornar-se igual a Deus por sugestão do mal, e assim conheceu a morte, e assim conheceu o pecado. Desta forma, o pecado instalou-se na humanidade e está tatuado em nós para sempre, nos fazendo originalmente pecadores. Mas o que me move essencialmente no meu dia a dia, quando estou diante das propostas e sou impelido a fazer as minhas escolhas mais de 2000 anos após Cristo. O uso de racionalidade para escolher aquilo que me parece mais vantajoso, que tem melhor retorno. O uso da minha intuição para tentar prever que essa escolha de hoje vai me levar a uma situação confortável lá na frente. Escolho inspirado pelo meu egoísmo, acreditando que essa escolha é a que vai me trazer melhor conforto e retorno, e em nenhum minuto pensei que se traria prejuízos a outros. Optei embasado em meus conhecimentos e experiências de tantos anos. Escolhi simplesmente porque naquele momento aquele caminho era o que parecia mais seguro. E se anos mais tarde, queridos irmãos, percebemos que nos equivocamos? E se tempos mais tarde constatarmos que aquele caminho que parecia tão óbvio e seguro demonstrou-se um caminho estreito, cheio de curvas, lombadas e com buracos pequenos que com o tempo foram se tornando enormes, pondo em risco a minha travessia e a das pessoas a quem tanto amo. Um caminho que ficava ainda mais perigoso nos tempos chuvosos de nossas vidas. Embora eu creia que Deus nos permite escolher por onde queremos trilhar, se vamos seguir ou se vamos ficar, se é momento de falar ou se vamos nos calar, creio também que Deus, em sua onisciência, sabe todas as coisas. Como está dito no Salmo 44, 21, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Ou podemos ler também em Atos 1, 24, quando Lucas diz, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Vou repetir. Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Deus sabe sobre o meu e o seu coração, sobre nossos pensamentos e sobre o nosso caráter humano. Ele sabe sobre nossas escolhas. Como podemos fazer nossas escolhas de uma maneira que agrade a Deus? Meditando na palavra de Deus, onde encontraremos exemplos de pessoas que escolheram o bem, que escolheram obedecer a Deus, que escolheram enfrentar o sistema em nome de Jesus, escolheram morrer a terem que negar a fé em Cristo, mas também usando o testemunho
de outras que escolheram errado e sofreram as consequências dos seus equívocos. Pessoas que sofreram e fizeram sofrer pelos equívocos cometidos aqueles também que viviam em seu redor, e tudo foi fruto e embasado numa escolha unicamente feita pela carne. Orando diuturnamente para estabelecer intimidade com Deus. Orando para encontrar respostas para os dilemas que a vida terrena nos impõe. Quando falamos com Deus, Deus responde. É uma relação de duas vias. Precisamos aprender a discernir o que é de Deus. Identificar que aquele que nos fala é o nosso maravilhoso e único Deus. E que assim sejamos acometidos por uma influência santa do nosso Pai. Deus responde às nossas orações. Como diz o hino, falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. E ainda, enchermos-nos do Espírito Santo. Precisamos ler a palavra, orar e, cheios do Espírito Santo, fazermos as nossas escolhas, sempre inspirados por Ele. Ele que paira sobre nós, Ele que habita em nós e nos faz templo de Deus. Precisamos transbordar do Espírito. Ele que nos conhece profundamente e não nos deixa sozinhos. Disse Jesus em Atos 1:8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Poderíamos extrapolar e dizer, cheios do Espírito Santo, vocês receberão poder para decidir pelo melhor, decidir pelo certo. Poder para escolher o bem, para escolher o que escolheria Jesus se estivesse em nosso lugar. Somente com o Espírito Santo poderemos fazer escolhas saudáveis que verdadeiramente agradem a Deus. Aleluia. Inspirados pelo Espírito Santo, pedimos a Deus que nos afaste do pecado, que escolhamos Cristo todos os dias de nossas vidas, que escolhamos seguir o Evangelho da Graça, aquele que prega o amor e perdão a qualquer um, conforme Deus faz conosco. Um amor incondicional que nos constrange por ser imerecido e pela impossibilidade de qualquer tentativa de compensação. Amar ao próximo e fazer o próximo feliz. Ser grato a Deus na busca eterna de obedecê-lo. Que nossas escolhas sejam escolhas do Espírito Santo e não nossas. E que, para isso, estejamos plenos desse Espírito, plenos da palavra de Deus, buscando respostas em sua leitura incessante e, por fim, na busca incansável pela intimidade de nosso Pai através da oração e da obediência. Falar com Deus dia e noite sem cessar. Procurar seus sinais e assim escolher. E assim escolher com fé e na esperança de que estaremos bem e que escolhemos o melhor para nós e para aqueles que convivem conosco. E se mais tarde, apesar de tudo até aqui dito, de todo esse cuidado para excluir dessa escolha a influência de nosso caráter humano e de nossa vontade egoísta, descobrirmos que aquela escolha não foi a melhor. E se daqui a alguns anos cair a ficha e eu descobrir que errei? Se lá na frente eu tomar consciência de que estou fazendo sofrer inocentes, vítimas de minhas escolhas equivocadas? Claro que vou sofrer as consequências de minhas escolhas. Mas Deus, como já dito, conhece nossos corações. Deus reconhece um coração arrependido e quebrantado. Ele tudo acalmará se eu me prostrar de joelhos aos seus pés, confessando meus erros com o coração arrependido. Jesus perdoará os meus pecados e, como ele disse àquela mulher em João 8:11, vá e não peques mais. Deus nos dá uma segunda chance, aleluia. Deus nos permite recomeçar. Vá e não peques mais. E assim, sem abrir mão de honrar e reverenciar o absoluto, seguimos, vocês e eu, pelo caminho da graça, que nos faz livres de qualquer condenação, que nos faz quites com qualquer dívida, pois tudo já foi pago e a moeda foi o sangue inocente do Cordeiro. Tudo já foi pago pelo sangue do meu Senhor, que me faz nova criatura, conforme nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Claro que continuaremos pecadores, meus irmãos, mas com o amadurecimento da vida cristã, crescemos na nossa fé, na nossa obediência a Ele e, inspirados pelo Espírito Santo, faremos nossas escolhas cada vez mais perto da vontade de Deus e, consequentemente, cada vez mais distante do pecado. Senhor, inspira-nos em nossas escolhas e que o Teu Espírito Santo nos leve a optar sempre pelo que Te agrada e que assim nossas escolhas nos tragam paz no coração e na consciência. Espírito Santo de Deus, cuida de nossos caminhos, nos livre das más escolhas
nos faz escolher Cristo todos os dias de nossa vida. Lembro do conhecido louvor que diz assim: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vêm as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.